Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem gerado bastante polêmica: a representação das personagens femininas no anime Demon Slayer, especialmente agora no arco de treinamento Hashira. A gente sabe que a animação incrível de Demon Slayer cativou pessoas ao redor do mundo todo, não apenas por causa das cenas de ação super elaboradas, mas também pelos enredos envolventes e a complexidade dos personagens. Só que parece que as coisas ficaram um pouco complicadas quando se trata da representação das mulheres nesse arco. Parece que o estúdio Futable, responsável pela adaptação do anime, está subestimando as personagens femininas. Mesmo com o arco do treinamento Hashira sendo elogiado por cenas de luta e crescimento dos personagens, tem um problema evidente na forma como as mulheres que lutam contra os demônios estão sendo representadas. Ou seja, o Futable é injusto com as personagens femininas de Demon Slayer e as cenas originais do arco provam isso. O primeiro ponto são os personagens subutilizados e subestimados em Demon Slayer. Porque uma coisa que se destacou no arco do treinamento Hashira dentro do anime é o fato de haver muito conteúdo adicional que não estava presente no mangá, sabe? Essa decisão da Ufotable recebeu reações mistas entre os fãs. Ou seja, teve gente ali que gostou desse novo material porque sentiu que acrescentava uma profundidade, enquanto teve gente que achou desnecessário. Só que fato é que teve muito poucas cenas originais de anime que apresentavam qualquer personagem feminina, pessoal. Agora falando das implicações da abordagem do estúdio Futable, né? Existem dois exemplos específicos em que a gente pode ver essas questões assim de uma forma mais evidente. E eu tô falando ali das personagens Mitsuri e Shinobu. As duas são lutadoras, né, de nível Hashira, com habilidades únicas e têm uma grande importância para a história. Só que os papéis delas pareciam relativamente menores ao longo do anime no arco do treinamento Hashira, devido à falta de cenas originais. Quanto aos personagens, como o Kamado Tanjiro, né, o protagonista, e outros personagens masculinos, eles recebem muito mais tempo de tela durante as cenas originais do anime, enquanto as contrapartes femininas foram negligenciadas. E essa falta de equilíbrio na representação do desenvolvimento das personagens é preocupante porque sugere que essas mulheres não são consideradas importantes ou necessárias para contar a história, né? Quando a Ufotable opta por não incluir cenas originais de anime que focam em personagens femininas, isso revela a questão de quais são as prioridades e decisões criativas do estúdio. A gente vê, por exemplo, que os personagens masculinos recebem mais atenção, enquanto os femininos permanecem como membros coadjuvantes do elenco. Isso é um fato, embora muita gente vai dizer que é mimimi, mas me fala, você também notou isso? Bom, né? De todo modo, esse desequilíbrio presta um verdadeiro desserviço, porque é importante que todas as personagens tenham seu devido destaque e desenvolvimento, né? Independentemente do gênero. Essa falta de equilíbrio na representação não é só preocupante, né? Mas também perpetua estereótipos bem prejudiciais. O arco do treinamento Hashira poderia ter sido aí uma oportunidade para mostrar lideranças femininas fortes, mas parece que não é isso que está acontecendo, né? E essa pouca atenção dada às mulheres, especialmente a Mitsuri e a Shinobu, que são ali as principais, reflete o mau compromisso com a igualdade ou a representação de gênero. E na internet o pessoal não para de levantar essas questões sobre o tratamento injusto aí na representação dessas personagens em Demon Slayer. E assim, né, até pensando aqui por uma ótica comercial, talvez a Ufotable devesse reconsiderar isso nas animações, né? Até porque o sucesso de todo anime depende do quão bem ele capta diferentes públicos, incluindo grupos marginalizados como as mulheres. Mas e aí, o que você acha dessa treta toda que tá movimentando a internet aí nesses últimos dias?